lá no YouTube até sabe Deus quando, até o fim do semestre ou depois. Pronto, pessoal, a aula está gravando. Oficialmente iniciamos a nossa segunda semana de aulas de Direito Penal 3. A aula passada, a gente começou a ver o delito de homicídio e não deu tempo a gente ver tudo. Obviamente que nós vamos ver o resto aqui, porque é muito importante da gente falar de todos esses institutos de qualificadoras, das qualificadoras majorantes, minorantes, homicídio culposo e por aí vai. E a gente vai ver isso tudo hoje. Se não der tempo de ver tudo hoje, aula que vem a gente vê o resto e mais um pouquinho, mas nós vamos ver tudo que está dentro do programa, inclusive nessa parte, né, inclusive principalmente no que tange aos crimes contra a vida. Então, vamos lá. Vou voltar para a apresentação da semana passada, né? A aula passada, a gente viu o comecinho do delito de homicídio. Nós vimos o homicídio simples. Cadê? Tá dando para ver tranquilo, né? Aqui ainda da aula 1, nós vimos a constitucionalidade do direito à vida, que o direito à vida ele é protegido, né, pela nossa Constituição Federal, que ele é uma cláusula pétrea e que é um direito importantíssimo, direito fundamental, individual. E aí tem-se essa proteção do direito à vida. Quando a gente fala em homicídio, a gente está falando em quê? Na supressão, na retirada da vida humana. Essa vida é a extrauterina. Qual é a vida intrauterina, pessoal? Vida intrauterina ainda dentro do útero, né? A vida extrauterina vai ter início quando? Ao nascer, com o primeiro respirar, com vida. Quando o neném recém-nascido sai da barriga da mãe, trabalho de parto, sai da barriga, nasceu, respirou. A partir daquele momento é que começa a vida extrauterina. E aí esta criança vai ter capacidade civil, direito ao nome, vai ser sujeito de direitos e de deveres, vai ter toda aquela capacidade e vai ter vida. Se um segundo depois ele morrer, não importa. Aquele nascer com vida, aquele respirar com vida, já foi o suficiente para caracterizar a sua personalidade, né? Ele vai ter direito ao nome, ele vai ser um sujeito de direitos, ele vai ter personalidade, entendeu? Então, o começo da vida extrauterina se dá ao primeiro respirar com vida. Quando é que se dá o fim da vida? O fim da vida extrauterina, meus queridos, se dá com a morte cerebral. Não necessariamente tem-se que haver a cessação dos batimentos cardíacos. Só com a morte cerebral, nós já temos a caracterização do fim da vida extrauterina. E, por consequência, com a morte cerebral, nós teremos a consumação do delito de homicídio. O que mais que a gente viu na aula passada? Vimos aí a topografia do delito de homicídio e nós paramos nas qualificadoras, né? Nós vimos o homicídio doloso simples, vimos o homicídio doloso privilegiado, que detém esse nome erroneamente, porque não se trata de um privilégio, e nós paramos aqui no homicídio doloso qualificado, foi onde a gente parou. Pessoal, por que que o homicídio privilegiado, de fato, não é privilegiado? Por que que esse nome privilegiado é um equívoco? Gente, porque a privilegiadora, ela diminui a pena base. E aqui no caso do homicídio privilegiado, nós temos uma causa de diminuição de pena, ou seja, uma minorante. Só para deixar claro para vocês, suponhamos aqui, vou desenhar de preto, um desenho maravilhoso que nem Van Gogh imaginaria. Isso aqui é para ser um sorvete. Tem várias bolas de sorvete. Então, vamos lá. Isso aqui deveria ser uma casquinha de sorvete. Pessoal, o sorvete em si, a massa do sorvete é a pena. É a pena base, ou a pena em abstrato. Quando eu falo em qualificadora ou privilegiadora, a qualificadora e a privilegiadora, elas aumentam, elas interferem aqui na pena base. Então, quando eu falo, por exemplo, vamos desenhar de novo que ficou horroroso, né?
quando eu falo, por exemplo, em homicídio simples. O homicídio simples, ele tem a sua pena base de quanto? De 6 a 20 anos. Tá certo. E o homicídio qualificado? Aí o homicídio qualificado, gente, ele tem a pena base de 12 a 30 anos. Então, a qualificadora, ela vai ser a terceira bola aqui desse sorvete. Ela vai aumentar a massa do sorvete. Ela vai compor o sorvete em si. A qualificadora, ela faz parte, então, da pena. Ela aumenta a pena base. A privilegiadora, ela diminui a pena base. E as majorantes e minorantes, professora? As majorantes e as minorantes são tipo os confeitos que você coloca em cima do sorvete. Elas não vão alterar a pena base, elas vão alterar a pena combinada, elas vão alterar a pena no caso concreto. Quando eu falo em majorante, a majorante ela vai aumentar a pena, ela é uma causa de aumento de pena. Quando eu falo em minorante, ela é uma causa de diminuição de pena. Então, a qualificadora e a privilegiadora, elas interferem na pena base. É na pena base, é na massa do sorvete. Mas quando eu falo em majorantes e minorantes, elas não interferem na pena base. Elas interferem na pena combinada. Elas são os confeitos que você bota em cima do sorvete. Por exemplo, quando nós temos majorantes, nós vemos que a pena aumenta-se de 1/3 a 1/2, de 1/6 a 1/3. Então, nós temos aí o quantum que vai se aumentar da pena. Beleza? Isso aí é uma majorante. Aqui no caso do homicídio privilegiado, e privilegiado bem entre aspas, nós não temos uma privilegiadora, porque a privilegiadora, ela diminui a pena base. Ela diminui a pena base. E no caso aqui do homicídio privilegiado, nós temos uma causa de diminuição de pena, ou seja, uma minorante. Tanto que vocês, se vocês olharem lá no artigo, né, no artigo 121, parágrafo 1º, nós temos o que aqui? Caso de diminuição de pena, ou seja, não se trata de uma privilegiadora. Beleza? Gente, outro detalhe importante, importantíssimo. Vamos pensar aqui nas qualificadoras. A gente já falou nas causas de diminuição de pena, né? Temos o relevante valor social e o relevante valor moral, né? O que é relevante valor? É aquela coisa nobre, aquela coisa importante, né? Pode ser patriotismo, lealdade, fidelidade, amor, dignidade, etc. Isso aí é um relevante valor moral ou um relevante valor social. Quando esse relevante valor vai ser moral? Quando ele disser respeito, quando ele for relativo à minha condição pessoal, aos meus interesses pessoais. A gente viu na aula passada, por exemplo, no caso de uma pessoa que estuprou a minha filha. E aí eu vou e a mato, né? Incido no delito de homicídio por relevante valor moral. Ou seja, eu estou ali motivada pelos meus valores pessoais e pelo meu interesse pessoal. Já no caso do maníaco do parque, que atentou contra várias mulheres de uma determinada localidade, nós temos aí um relevante valor social, ou seja, um relevante valor coletivo. Só passando aqui por cima. Nós vimos também outra causa de diminuição de pena, que é, cadê? Domínio de violenta emoção. Cadê? Domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, a violenta emoção é aquele sentimento realmente incontrolável e ela deve necessariamente ser seguida, ser logo após a injusta provocação da vítima. Professora, pode ser em alguns minutos? Pode. Professora, pode ser em meia hora? Tá bom. Professora, pode passar de horas, dias? Não. Tem que ser logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vamos lá. O Felipe está perguntando se a pena pode ser menor que o mínimo legal. Aí é o seguinte: quando a gente tem
é privilegiadora, aí ela vai diminuir a própria pena base. Vamos pensar numa privilegiadora para o crime de homicídio. O infanticídio é, de fato, uma modalidade de homicídio privilegiado. Só que é uma modalidade de homicídio próprio, porque só quem vai poder cometer é a mãe. Isso aí é um caso de homicídio privilegiado. Quando a gente fala em majorantes e minorantes, as majorantes e minorantes, naquele critério de 3 fases de aplicação da pena, né? Primeiro, a pena base, aí segundo, as agravantes e atenuantes, e por fim, majorantes e minorantes. Aí as majorantes e minorantes podem sim deixar a pena menor do que o mínimo legal e maior do que o máximo permitido. Então, as majorantes e as minorantes podem sim. Na primeira fase da aplicação da pena, o juiz ele vai decidir qual é a pena base. O homicídio simples vai de 6 a 20 anos. Aí ele vai decidir, com base em várias circunstâncias, qual vai ser a pena base. Vai ser 6 anos? Beleza. Essa aí é a primeira fase. Aí, na próxima fase, ele vai ver se terão circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes. Essa é a segunda fase desse critério trifásico de aplicação da pena. E aí, por fim, na última fase, ele vai ver as majorantes e minorantes, né? E aí, a pena vai poder, sim, exceder o máximo legal, com certeza, e vai poder ser menor do que o mínimo. Então, pensem aí que esse critério de 3 fases de aplicação da pena, vocês viram isso em penal 2, né? Se eu não me engano, esse critério trifásico é tipo sorvete, ou tipo um açaí. Para quem gosta de açaí, eu mesmo adoro. Primeiro, na primeira fase, nós temos a pena base, é a massa do sorvete. Na segunda fase, nós temos as atenuantes e agravantes. Aí é tipo confeito, granulado que você coloca em cima. E por fim, nós teremos as majorantes ou as minorantes, que é tipo a calda que você coloca por último antes de comer o sorvete. E esse aí é o critério de 3 fases de aplicação da pena. Então, voltando aqui, meus queridos, voltando para o que a gente viu na aula passada. Aí nós vimos a questão do domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Pessoal, o domínio de violenta emoção não pode ser apenas a influência de violenta emoção. Não pode ser uma influência de leve, não. Você tem que estar dominado, descontrolado, colérico. Isso aí que é o domínio, é uma coisa forte e arrebatadora, tipo novela mexicana. É tipo novela mexicana, minha gente, é o domínio da violenta emoção. E esse domínio de violenta emoção, ele tem que ser seguido de uma provocação injusta por parte da vítima. Então, observem que esses critérios andam casados, andam juntos. Não dá para ter apenas o domínio da violenta emoção sem que haja a injusta provocação da vítima. Não dá para ter apenas a injusta provocação se você não tem o domínio da violenta emoção. Então, esses 2 critérios andam casados para que nós tenhamos a causa de diminuição de pena, que também é chamado de homicídio privilegiado. Por que eu ainda coloco homicídio privilegiado aqui nos slides? Porque, pessoal, em questão de prova, em muita prova de marcar, prova de OAB, não sei se ainda cai assim, mas às vezes prova de concurso, vocês poderão se deparar com essa terminologia. Então, é bom que vocês saibam que quando a gente fala em homicídio privilegiado, não é de fato um privilégio, é uma minorante, é uma causa de diminuição de pena, tá bom? Quando a gente fala em qualificadora ou privilegiadora, ela vai aumentar a pena base, por exemplo, aqui no homicídio qualificado. Olha que a pena é reclusão de 12 a 30 anos. Isso aí é uma qualificadora, porque ela aumentou a pena base. A majorante ou a minorante, ela vai ser em partes, ela vai ser assim, ó, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aumenta-se a pena de 1/2 a 1/3, de 1/3 a 1/2 e por aí vai. Isso aí é uma majorante ou uma minorante, então ela vai sempre estar assim, fracionada, tá bom? Ok, isso aqui a gente já viu na aula passada. O que mais? Nós vimos aí o homicídio qualificado bem rapidinho, porque já estava quase no fim da aula, né, gente? Então, vamos dar uma lida melhor nessas qualificadoras. Lembrando-se que as qualificadoras aumentam a pena base para aquele delito.
Gente, uma dica para vocês não esquecerem. Todo homicídio qualificado é crime hediondo, tá? Então, anotem aí. Todo homicídio qualificado é crime hediondo. Tá bom? Todo homicídio qualificado vai constituir crime hediondo. E aí nós vimos no parágrafo 2º que se o homicídio é cometido, vamos lá, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, né, pessoal? Gente, quando eu falo em paga, eu estou falando no pagamento anterior ao delito. Quando eu falo em promessa de recompensa, é quando eu prometo pagar depois que o crime for cometido. O que é motivo torpe? Gente, o motivo torpe é aquele que causa uma repulsa, é aquele que causa um abuso, um ranço só de pensar nele. Ele é diferente, por exemplo, do motivo fútil. O motivo torpe, lembrem aí, é aquele que causa uma repulsa, é aquele que causa um nojo, causa um ranço. O motivo fútil não. O motivo fútil é aquele claramente desproporcional, em que a motivação do agente é perfeitamente desproporcional ao crime cometido. Um exemplo de motivo fútil é matar a pessoa porque ela está te devendo R$10. Isso aí é um motivo fútil. R$10, dever R$10 é perfeitamente desproporcional com o delito de homicídio. E o que é motivo torpe? O que pode ser considerado motivo torpe? Por exemplo, no caso de uma pessoa que mata a outra para poder receber o valor do seguro, para poder receber a herança. Isso aí, minha gente, é um motivo repugnante. Isso aí é um motivo torpe, mas não chega a ser motivo fútil. Beleza? Inciso 3. Com o emprego de veneno. Peraí que eu risquei esse negócio aí horroroso. Vamos lá, agora sim. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Gente, que inciso enorme, e é enorme mesmo. Vamos destrinchar esse inciso aqui, que eu lembro que a gente ainda viu na aula passada, mas vamos falar dele um pouquinho melhor. Pessoal, quando eu falo veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Essas qualificadoras aqui são qualificadoras objetivas, pessoal. Lá para frente a gente vai ver. Aula passada teve um aluno que me perguntou e eu vou explicar bem direitinho para vocês ainda. Temos qualificadoras objetivas e qualificadoras subjetivas. Quais são as qualificadoras subjetivas? São aquelas que estão ligadas a motivos e circunstâncias do crime. Por exemplo, motivo torpe, motivo fútil. Isso aí está dizendo respeito ao quê? A motivação do crime, ou seja, é subjetivo. Mas quando eu falo em meios e modos de execução, por exemplo, veneno, fogo, asfixia, aí eu estou falando em qualificadoras objetivas. Então, reparem aqui no terceiro inciso, meus queridos, que quando eu falo em meio insidioso, outro meio insidioso ou cruel, o legislador está deixando em aberto. Ele está deixando em aberto porque não necessariamente vai se dar por veneno, fogo explosivo. O rol não é taxativo, tá bom? Não obrigatoriamente vai ser por esses meios, pode ser por qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa se resultar perigo comum. Professora, o que é o meio insidioso? Meio insidioso é aquele meio enganoso. É, por exemplo, a cara de novela mexicana lá, a Paulina e a Paola Bracho, a Soraya da Maria do Bairro, colocar um potinho, uma coisinha de veneno na bebida do amante. Isso aí, gente, é meio insidioso, é o meio enganoso. A pessoa está tomando aquela bebida, está sendo induzida a erro, a tomar uma bebida com veneno sem saber. Isso aí é meio insidioso. O que é meio cruel?
O meio cruel é aquele que prolonga desnecessariamente o sofrimento da vítima. Por exemplo, matar uma pessoa queimada viva, mutilar a pessoa, né, esquartejá-la antes de matá-la. Isso aí é tortura, né? Isso aí é crueldade. Isso aí prolonga o veneno, ou prolonga o sofrimento da vítima. Estou pensando em veneno ainda aqui. Então, pessoal, por exemplo, um veneno de longa duração, um veneno que mata aos pouquinhos, né? Não é aquele veneno de ação rápida. Isso aí é um meio cruel, tá? Meio cruel, então, é aquele que prolonga o sofrimento da vítima desnecessariamente. Pessoal, outro detalhe sobre o veneno. Se a vítima sabe que está tomando veneno, isso aí vai ser meio insidioso? Vai não, porque ela tem ciência de que está tomando veneno. Ela pode estar sendo obrigada a beber veneno. E aí sim, temos aí um meio de emprego de veneno que não é insidioso. Pode-se, por exemplo, classificar como meio cruel, tá bom? Pode ser sim um modo cruel de execução, na verdade, né? Porque mesmo que ela saiba que está tomando, né? Mesmo que não seja insidioso, porque ela não está enganada, vai ser uma crueldade, porque ela está sendo obrigada a tomar aquele veneno. Beleza, né? E outra coisa que possa resultar perigo comum, né, gente? Tipo explosivos, tipo incêndio. Isso aí pode resultar perigo comum. Tranquilo? Aqui no inciso 4, a gente tem a traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Quando eu falo em traição, emboscada ou dissimulação e recursos que tornem difícil ou impossível a defesa do ofendido, pessoal, eu estou falando aí naquele elemento surpresa, é pegar a vítima de surpresa, tá? Eu acho que tem, olha, tem tudo detalhado aqui, eu tinha esquecido. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, quando eu falo em traição, emboscada, dissimulação, pessoal, nós temos aí o elemento surpresa, né? Aliás, que vai ser aquilo que é imprevisível. E é necessário que essa surpresa, ela tenha que ser de fato e autenticamente imprevisível, ou seja, que não dê para a pessoa calcular, que não seja óbvio da vítima prever, tá bom? E aí, quando eu falo em traição, eu falo em investida do agente por trás da vítima, né? Tipo uma facada nas costas. A pessoa não sabe nem o que está atingido, não sabe nem o que está a machucando, não sabe o que é. Quando você viu, já morreu, né? Tá com uma facada nas costas, um tiro nas costas. Isso aí é traição. O que é a emboscada? A emboscada é quando a pessoa fica à espreita, quando o agente delitivo fica à espreita, esperando a vítima passar. Né? Uma passagem inocente, uma passagem realmente que não pode prever que ali aconteceria um crime, né? Isso aí é emboscada, a gente vê muito em desenho animado, né? Então, a emboscada é deixar à espreita, esperar a vítima passar ali e, ó, pegar. O que é a dissimulação? A dissimulação é apresentar-se pela frente da vítima, porém ocultando sua verdadeira intenção e simulando gestos opostos à agressão iminente, né? Então, quando você dissimula, quando você finge e tudo mais. Pessoal, cadê vocês? Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, que deu tempo ver. Amém, né? Então, vamos lá. Gente, a gente não viu ainda o feminicídio, né? Volta aqui. Feminicídio, minha gente, está lá no inciso 6. Aliás, não, minto, faltou a gente ver o inciso 5 também. Chega, professora, é tanta coisa que tu tá ficando doida. Então vamos lá. Aqui no inciso 5, a gente tem para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, pessoal. Gente, essa torpeza é particular, que está conexa a outro delito. É o que a gente comumente chama de queima de arquivo.
essa caneta está muito clara. É o que a gente comumente chama de queima de arquivo. Suponhamos o seguinte, eu toquei fogo na casa do meu vizinho. Sempre a vítima vai ser o meu vizinho, ou você é meu vizinho. Coitado dele, né? Nem conheço o pobre. Então vamos lá. Eu toquei fogo na casa do meu vizinho. Eu tenho abuso dele, e aí eu botei fogo na casa dele. Beleza. Depois, nas filmagens, eu tinha quase certeza que tinha sido o crime perfeito. Mas depois eu vi que tinha um porteiro ali, escondidinho, e ele viu tudo, minha gente. Ele viu tudo. Ele viu que fui eu, ele viu o que eu fiz, ele me viu lá com os galões de gasolina e a caixa de fósforo, me viu fazendo tudo, executando todo o crime. E aí, para que não haja testemunhas, para que ninguém possa me denunciar, aí eu faço o quê? Eu mato aquele vigia, eu mato aquele porteiro, para assegurar a execução, ocultação ou impunidade do primeiro crime que eu cometi. Ou seja, pessoal, aqui nesse último inciso, né, no 5, nós temos aí uma torpeza de conexão. Uma torpeza que é para assegurar outro delito. E aí nós temos vários núcleos disso, né? Vários núcleos desse inciso. Por exemplo, assegurar a execução, ocultar, deixar impune ou, né, vantagem de outro crime. Cadê aqui? Então, para assegurar a execução, para ocultar ou para assegurar a impunidade ou vantagem de outro delito. Então, é o que a gente chama de queima de arquivo. É um delito conexo, que ele vai estar sempre conexo àquele primeiro crime. É quando se comete um homicídio, então, relacionado a outro delito, né, para assegurar a execução ou ocultação ou impunidade ou vantagem desse crime. Como assim assegurar a execução? Suponhamos que quando eu for para a casa do meu vizinho tocar fogo nela, aí, de pronto, eu já vejo o porteiro, eu já vejo o vigia. E aí eu decido matá-lo para poder não ter testemunhas. Olha aí, pessoal, eu matei o porteiro, matei o vigia para assegurar a execução do crime, porque se ele estivesse vivo, se ele estivesse desperto, ele não permitiria, ele anda armado, ele não permitiria que esse crime acontecesse, tá? Então, pode ser para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, beleza? E aí, minha gente, no inciso 6, nós temos uma qualificadora, entre aspas, nova, né? Porque ela é de 2015, é o feminicídio. Desde já, meus queridos, saibam que feminicídio é diferente de femicídio. Femicídio. O que é o femicídio? Femicídio é homicídio de mulher. Basicamente, é quando se mata uma mulher. Chama-se femicídio. O que é o feminicídio? Que é a qualificadora do inciso 6. O feminicídio, aí não. Ele é contra a mulher, é o homicídio realizado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, o femicídio é meramente o homicídio de mulher. Pode ser qualquer circunstância. Já o feminicídio, não. Feminicídio, ele incide numa qualificadora. O femicídio, não incide numa qualificadora. Suponhamos aí, no caso de um cara que estava no meio da rua, que vai assaltar uma mulher ou que vai pedir dinheiro a ela e ela não tem, beleza? E aí ele assassina essa mulher. Gente, nesse caso, nós teremos um caso de feminicídio? Não, nós teremos um femicídio. Femicídio é o homicídio de mulher, mas isso não constitui qualificadora. O que constitui a qualificadora? Feminicídio. Feminicídio é o homicídio contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tá bom? Então, o feminicídio é um homicídio contra a mulher, por razões do sexo feminino. Então, olhem só,
Trata-se da eliminação da vida da mulher, que sempre foi tutelada pelo direito penal na forma do homicídio. E aí o feminicídio não pode ser confundido com o femicídio. Femicídio é o puro e simples assassinato, homicídio de mulher. Feminicídio não. O feminicídio é pela condição de ser mulher. É o assassinato de mulher pela condição de ser mulher. Então, haverá feminicídio quando estiverem presentes as razões do sexo feminino como causa do delito. Então, é isso aqui que constitui o feminicídio. E o que são as causas de razão de sexo feminino? O que é que constitui, então, essas razões da condição do sexo feminino que vão qualificar o feminicídio? Aí está lá no parágrafo 2º, meus queridos. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, olha aí, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí, para parte da doutrina, a violência doméstica deve ter sempre uma motivação de gênero, né? Quando a gente está ligado à violência doméstica, gente, o Brasil é o país que é o 5º país que mais mata mulher do mundo inteiro. Olha aí, os índices de feminicídio do Brasil são enormes. É o 5º país que mais mata mulher por razão de condição do sexo feminino. Sem brincadeira, isso é dado. Sem brincadeira, isso é real, tá? Então, nós precisamos ter essa figura típica para proteger realmente a mulher da violência doméstica, tá? Para que haja uma sanção apropriada para esses casos. E aí nós teremos razão de condição do sexo feminino quando envolver, por exemplo, a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo e a discriminação à condição de mulher, tá bom? Então, minha gente, para a parte da doutrina, a violência doméstica sempre tem, né? Sempre deve ter uma motivação de gênero. Ou seja, é necessário o dolo de explorar situação de vulnerabilidade da vítima mulher. Vamos lá, minha gente. Deixa eu voltar aqui para vocês, para ver se vocês estão vivos, estão respirando. É muita informação, né, meu povo? A redução da pena base ocorre com fundamentação no artigo 59 do Código Penal? Vamos lá. Exatamente. No artigo 59, deixa eu abrir meu Código Penal para vocês, tá? É o Guilherme que está perguntando. Deixa eu abrir aqui meu Código Penal para vocês. Cadê? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em fixação da pena, voltando aqui, fazendo um resuminho de Direito Penal 2. Quando a gente fala em fixação da pena, aí, minha gente, nós temos 3 fases sucessivas em que o juiz, o Estado juiz, vai combinar, vai aplicar uma pena no caso concreto. Quando a gente tem lá que no crime de homicídio, né, no homicídio simples, matar alguém, a pena é de 6 a 20 anos, beleza? Isso aí é a pena em abstrato. É a pena em abstrato. E quem é que vai definir, quem é que vai combinar a pena no caso concreto? O juiz, o julgador, né? Vai ser o Estado, por meio daquele juiz, por meio do Poder Judiciário e de um processo penal que vai realmente poder estabelecer a sanção adequada e a sanção proporcional a cada caso concreto. Beleza? Ok. Então, minha gente, o juiz, quando ele for aplicar a pena, ele vai ter que observar 3 fases. A primeira fase é a fixação da pena base. O homicídio, a sua pena abstrata, é de 6 a 20 anos, né, para o homicídio simples. E aí, minha gente, na primeira fase, o juiz vai aplicar a pena base. Qual é a pena base? Ele vai decidir entre 6 e 20 anos. É 7 anos? É 10 anos? É 15 anos? Ou 20 anos? Isso aí vai ficar a cargo do juiz. Mas vai ficar a cargo da imaginação dele? Vai ficar a cargo da intuição dele? Não. Vai ficar a cargo, gente, de critérios legais que ele tem que observar.
Lembrem-se que no direito penal, no processo penal, nós observamos o princípio da estrita legalidade. Então, não dá, gente, não tem crime sem lei anterior que o defina e não haverá pena sem a prévia combinação legal. Sendo assim, o juiz ele deve observar critérios para poder aplicar essa pena. Então, vamos lá. Na primeira fase, temos aí a aplicação da pena base. E aí, para aplicar a pena base, o juiz vai definir essa pena baseado em N critérios. Na verdade, são 8 critérios que estão aqui no artigo 59 do Código Penal. Olha aí, o juiz vai atender à culpabilidade, aos antecedentes daquela pessoa, conduta social, personalidade do agente, aos motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. Então, nessa primeira fase, ele vai fixar a pena base com referência em todos esses critérios, né? Comportamento, culpabilidade, antecedentes, comportamento da vítima e por aí vai. Na segunda fase, gente, o juiz vai observar se nós temos agravantes, tá? Vai observar se nós temos agravantes ou atenuantes. Aí nós temos agravantes genéricas e agravantes específicas. Também temos atenuantes genéricas e atenuantes específicas. O que é genérico? Genérico é uma coisa geralzona, que vale para todo mundo. Então, as atenuantes genéricas e as agravantes genéricas, elas vão estar onde? Na parte penal, ou na parte geral do Código Penal. As genéricas estarão lá na parte geralzona do Código Penal. E as específicas estarão junto de cada tipo penal específico. Por exemplo, lá no crime de roubo, nós temos o repouso noturno. Aí nós temos aumento de pena. Gente, quando tiver uma agravante, uma majorante ou uma minorante específica, ela sempre vai estar junto do crime. Ela sempre vai estar junto do tipo penal. Professor, é todo crime que tem agravantes e atenuantes específicas? Não. É todo crime que tem majorante ou minorante específica? Também não. E é por isso que nós temos agravantes e atenuantes genéricas e majorantes e minorantes também genéricas. Mas vamos voltar aqui para a segunda fase, né, da aplicação da pena. Então, na segunda fase, o juiz vai observar se temos atenuantes ou agravantes, tá? E aí elas podem ser genéricas, que vão estar na parte geral do Código Penal, como elas podem também ser específicas, ou seja, vão estar lá junto do crime, junto do corpo do crime, no Código Penal, na parte especial, ou em legislação específica extravagante. O que é legislação extravagante, meu povo? Legislação extravagante é aquela lei penal que não está dentro do Código Penal, mas que é uma lei penal, sim, que define crime, que combina pena. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha está fora do Código Penal, então é uma lei extravagante. A lei de drogas também é uma lei extravagante. Então, na segunda fase, ele vai ver se tem atenuantes e agravantes. Na terceira e última fase da aplicação da pena, aí o juiz vai ver se nós temos majorantes ou minorantes. O que é isso? É uma causa de aumento ou uma causa de diminuição de pena. Então, esse é o critério de 3 fases que o juiz tem que seguir para a aplicação da pena no caso concreto. Beleza, pessoal? Todo mundo vivo? Ok, né? Bora lá. Ok. Então, vamos voltar aqui. Que se tem uma coisa que não falta em Direito Penal 3, meu povo, é conteúdo para a gente falar. Direito penal todo, né, gente? Todo direito penal tem muita coisa para ver. Então, vamos seguir aqui no crime de homicídio. Pessoal, até agora, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo mesmo? Posso seguir em frente? Vão respondendo aí, para eu ver aí. Sim, ok. Então, vocês estão concentrados, né? Graças a Deus, bens a Deus. Então, bora lá. Gente, vamos seguir então. A gente estava falando de feminicídio,
Cadê? Tá apresentando a tela? Tá, né? Então vamos lá. Então, o feminicídio, pessoal, é esse homicídio que está ligado à razão de condição do sexo feminino. E, geralmente, essa razão de condição ela está ligada à violência doméstica, né? E aí, pessoal, nós teremos essa qualificadora de 12 a 30 anos. No próprio corpo do Código Penal, no próprio corpo do artigo 121, volte, aqui no próprio corpo do artigo 121, nós temos o que vai ser razão de condição do sexo feminino, né? E aí vai envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. É isso aí que vai caracterizar o feminicídio. Beleza. Pessoal, aqui no inciso 7, tá tudo riscado, mas eu vou colocar aqui. No inciso 7, nós temos outra qualificadora relativamente nova, porque ela foi inserida em 2015. Então, vamos lá. Quando nós temos um homicídio contra a autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Pessoal, esse inciso 7 aqui é o que a gente chama de homicídio funcional. Então, anotem aí, que é o que a gente chama de homicídio funcional. Cadê ele aqui bonitinho? Achei. Então vamos lá. Ele foi incluído em 2015, minha gente. E esse homicídio funcional, que está lá no inciso 7, ele se dá contra a autoridade, né? Contra agente de segurança, contra policial, policial militar, policial civil, policial do exército, integrantes do sistema prisional, né, do sistema carcerário, e por aí vai. Nós temos ele detalhadamente aqui nos artigos 142 e 144 da nossa Constituição Federal, que vamos já dar uma olhadinha nele. Então, foi incluído esse inciso relativamente, né, há pouco tempo, em 2015, e tem-se a finalidade aí de tornar mais severa a pena do homicídio consumado ou tentado, praticado contra integrantes dos órgãos de segurança pública ou pessoas ligadas a este pelo casamento, união estável ou pelo parentesco. Então, esse homicídio funcional, essa qualificadora do homicídio funcional, ela foi criada exatamente para dar uma proteção maior e para dar uma pena mais severa para esses integrantes da Força Nacional, da Segurança Pública, e também para os seus parentes, né? A gente ouve falar, às vezes, infelizmente, no caso de facções que acabam por matar a mulher de um policial, por matar o policial ou algum outro membro de sua família em razão da sua função, né? Em razão da função de polícia, e às vezes por mera vingança. Então, esse inciso, esse dispositivo, ele foi inserido realmente para que se haja uma punição mais severa nesses casos. Então, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 142 e no artigo 144 da nossa Constituição Federal, que eu já estou com ele aqui aberto e vou compartilhar com vocês. Cadê? Achei. Então, vamos lá. Aqui no artigo 142, a gente tem as Forças Armadas, e aí a gente fala que a Constituição preconiza que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, etc, etc e tal. Aí, minha gente, nós temos no artigo 144, tratando-se da segurança pública. Aí vamos ver quem é que está incluído aí também
como profissional de segurança pública, da segurança nacional, ou então de estabelecimentos prisionais, meu povo. Tamo lá, artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, além do Exército, Marinha e Aeronáutica, que estão lá no artigo 142, né, que são as Forças Armadas, nós temos também no artigo 144 a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital também, Polícia Federal, etc. e tal. Então, Polícia Rodoviária Federal, olha aí como tem gente, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Militar, Penal e etc. Pessoal, policial municipal, né? Às vezes tem polícia municipal, nós temos os guardas municipais. Eles vão entrar aí? Entra também, tá? Policial do município também vai entrar nesse rol sem problema nenhum. Então, quando eu falo de homicídio funcional, eu estou falando dessa gama inteira de profissionais e mais aqueles que trabalham como agentes em estabelecimentos prisionais, né? Cadê? Vamos voltar aqui para a apresentação. Que tem coisa ainda. Então, vamos lá. Então, eu estou falando aí dos integrantes da Força Nacional, pode ser Exército, Marinha, Aeronáutica e policiais, né, de segurança pública, bombeiros, policiais civis, policiais militares, também policiais, os agentes penitenciários, né, a galera que trabalha aí nos regimes de cárcere, em presídios, etc. Também, pessoal, além dos profissionais em si, nós temos os seus familiares, né? Temos aí cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, desde que seja em razão da função daquele agente público, né? Desde que seja, obviamente, em razão daquela função pública da pessoa, às vezes por vingança, ou seja lá qual a motivação. Mas tem que ser em virtude daquela função, tá bom? Se o homicídio, por exemplo, ele se realizar fora do exercício da função e não em razão dela, ou seja, por outro motivo qualquer que não a função. Mas aquele cara é um policial militar, ele é um policial militar que está de férias, mas que o homicídio não se deu em razão daquela função e nem no exercício dela. Ainda vai ser um homicídio funcional? Vai não, tá bom? Nesse caso aí vai ser um homicídio simples ou com alguma qualificadora que lhe seja cabível. Mas o homicídio funcional, pessoal, reparem no termo funcional, tá ligado à função pública, ao exercício da função pública ou em razão desta função. Beleza? Aí aqui no final desses slides, pessoal, eu coloquei umas observações para a gente fazer e vocês não esquecerem. Pessoal, o seguinte, todo homicídio qualificado vai ser hediondo, beleza? Beleza, não esqueçam isso. Todo homicídio qualificado vai ser hediondo sem problema algum. Aí vocês me perguntam, professora, pode haver homicídio simples hediondo? Pode sim. Sabe quando, minha gente? Quando ele for realizado por grupos de extermínio ou em ação de grupos de extermínio. Aí, nesse caso, ele vai ser crime hediondo, com certeza. Mesmo que seja um homicídio simples, vai ser classificado como delito hediondo. Agora a gente já vai começar efetivamente o conteúdo da aula 2. E vocês podem me perguntar, professora, existe homicídio qualificado privilegiado? Existe. E aí a gente vai ver agora, com o começo do conteúdo de fato da aula 2, as hipóteses em que isso pode acontecer. Esse entendimento é pacificado? Não, tá? Mas nós temos aí hipóteses em que de fato pode se ocorrer o homicídio qualificado e privilegiado. Então, para vocês não esquecerem, todo homicídio qualificado vai ser um crime hediondo. Segundo, é possível homicídio simples, hediondo? É possível, quando, por exemplo, for
resultar de uma ação de um grupo de extermínio. É possível que haja homicídio qualificado privilegiado? É o que nós vamos ver agora. Então, vamos parar aqui essa apresentação. O agente fora de serviço sendo assassinado qualifica nesse inciso? Aí, Guilherme, a gente tem que pensar o seguinte: ele está fora do exercício, né? Ele está fora do serviço. Mas esse assassinato, esse homicídio, ele é motivado pela função dele? Vamos pensar aí num agente público, né? Num policial militar que ele está de férias com a família. Só que aí, o líder de uma facção muito famosa que tem problemas com esse policial militar acha o endereço dele e acha onde ele está de férias com a família. Esse cara foi preso, ele teve amigos presos, teve membros da facção presos, e aí ele acha que é uma hora perfeita para se vingar desse policial. O policial está fora do serviço, ele não está no exercício da função. Porém, a motivação do crime é relativa à função. Então, vai ter sim esse homicídio funcional. O homicídio funcional, ele pode ocorrer no exercício da função ou em razão dela. Então, pode ser que esse agente público não esteja exercendo a função, está de férias, saiu, mas a motivação, a razão desse crime foi por causa da sua função de policial. Foi para se vingar pela facção, foi para se vingar da prisão dos seus amigos ou da própria prisão. Então, a motivação é por conta da função pública, por conta da função de agente pública. Então, vai classificar sim, já vai qualificar nesse inciso, tá bom? Então, tem que ser ou no exercício da profissão ou em razão dela, mesmo que ele não esteja em serviço, né? Mesmo que ele não esteja exercendo esta profissão. E agora, minha gente, vamos falar da aula de hoje mesmo, né? Nossa aula vai até que horas? Pelo amor de Deus, 20h15, né? Meu povo, como passa rápido, isso é uma judiação, isso é meio que me matar. Mas a gente vai e faz do jeito que pode, porque nós vamos ver essa matéria todinha até o fim do semestre. Então, bora lá. Cadê? É tanto slide que eu já nem sei mais. Vocês estão vendo aí tranquilos? Todo mundo tá vendo? Estão respirando? Esse slide tá no sistema? O slide tá no sistema, sim. Porém, gente, esse slide aí, ele é particularmente da professora. O slide que tá lá no sistema para vocês tem a mesma essência, tem as mesmas coisas, só que o design tá diferente, né? Porque aquele é padronizado lá com as cores da faculdade, no modelo da faculdade, né? Que tem que ser padrão. E esse meu aqui é no meu próprio padrão, mas o conteúdo, gente, essencialmente é o mesmo, tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Bora lá para a aula 2, né? Oficialmente, aula 2. No finzinho daquele slide, gente, eu perguntei se é possível que haja homicídio privilegiado e qualificado. Gente, é possível? Nós temos aí duas correntes que vão entender, uma que não é possível e a outra que é possível. Pensemos aí, então, nesse homicídio privilegiado qualificado. Ele também é chamado homicídio híbrido. Nesse sentido, é possível haver homicídio privilegiado qualificado? Aí nós temos duas correntes que tratam sobre esse assunto, né? Sempre tem que ter duas correntes e a corrente do meio. Mas aqui, basicamente, nós temos duas, né? A primeira corrente entende que não é possível. Por quê? Porque sustenta que é impossível que exista essa combinação, essa conjugação entre crime qualificado e privilegiado, porque a causa de diminuição de pena não se aplica ao homicídio qualificado. E aí, a interpretação geográfica ou topográfica da figura do privilégio, entre aspas, não autoriza sua incidência no tocante às qualificadoras, mas somente ao caput do artigo 121. Então, essa primeira corrente entende que não pode, gente, porque quando eu falo no homicídio privilegiado, eu estou falando em causa de diminuição de pena e que só vai se aplicar no caso de um homicídio simples e não um qualificado.
qualificado, ele é hediondo. O qualificado aumenta a pena base. Então, essa primeira corrente entende que não pode existir um homicídio que seja privilegiado e qualificado. Já a segunda corrente entende que sim, é possível que haja homicídio privilegiado e qualificado. Como assim? Essa posição entende sim, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva. Gente, vamos pensar aí num caso de homicídio privilegiado qualificado. Vamos pensar que eu, imbuída por relevante valor moral ou relevante valor social, mato uma pessoa, por exemplo, com veneno. Olha aí, com emprego de veneno, ou com emprego de fogo, ou com emprego de explosivos. Gente, matar uma pessoa com emprego de veneno, fogo ou explosivos é homicídio qualificado. Mas eu estou imbuída de relevante valor moral, ou de relevante valor social, ou então, né, se eu estou imbuída aí pelo domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Mas vamos pensar nesse caso concreto em que eu estou imbuída, né, do sentimento do relevante valor moral. E aí, eu decido matar aquela pessoa me utilizando de veneno. Gente, por um lado, eu tô com a motivação que daria ensejo à causa de diminuição de pena que está lá no parágrafo 1º. E por outro lado, eu estou me utilizando de uma qualificadora, matando aquela pessoa com o uso de veneno, ou fogo, asfixia, seja lá o que for. E aí? Então, pessoal, nesse caso específico, essa segunda corrente entende que é possível, sim, que haja homicídio privilegiado e qualificado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva. A aula passada alguém me perguntou, professor, o que são qualificadoras objetivas e o que são qualificadoras subjetivas? Gente, as qualificadoras subjetivas, elas estão relacionadas aos motivos do crime. Por exemplo, quando se dá aí por motivo torpe ou motivo fútil. Gente, isso aí é uma qualificadora subjetiva, porque está relacionada ao motivo do crime. O meu motivo é torpe. Eu estou fazendo isso aí por motivo torpe. Eu estou fazendo isso aí por um motivo fútil. Isso aí é uma qualificadora que está relacionada ao motivo do crime. Ou seja, ela é subjetiva. E o que é uma qualificadora objetiva? A qualificadora objetiva, ela está ligada aos meios e aos modos de execução. O que são meios de execução, minha gente? O meio é o seguinte, é o veneno, é o fogo, é cadê? É o explosivo. Isso aí é um meio de execução. Desses meios aqui, eu vou me valer para poder executar o delito de homicídio. Isso é um meio. E o que é um modo de execução? Aí eu estou falando naquele elemento surpresa, por exemplo, a emboscada. A emboscada, eita, que ficou lindo. A emboscada, ela é um modo de execução, tá? Então, pessoal, quando a qualificadora ela for objetiva, aí parte da doutrina entende que sim, dá para ter um homicídio privilegiado e qualificado. Quando é que a qualificadora é objetiva? Quando ela está ligada a meio e modo de execução. Ou seja, não está ligada aos motivos do crime, não está ligada aos motivos do delito. Ela está ligada a meio ou a modo. O que é o meio? É aquele instrumento que eu vou me utilizar para poder executar o crime, veneno, fogo, explosivo. O que é o modo? É a forma com que eu vou operar. Por exemplo, a emboscada. A emboscada é um modo de execução. Eu estou ali na espreita esperando a pessoa passar para poder matá-la. Isso aí é um modo de execução. Então, essa segunda parte da doutrina, essa segunda corrente, entende que sim, pode, desde que as qualificadoras sejam objetivas. Aí você me pergunta o seguinte, professora,
Pense aí. No homicídio privilegiado, com a diminuição de pena, nós temos aí causa de diminuição de pena, óbvio. E aí, no homicídio qualificado, nós temos, gente, o caráter hediondo. Todo crime privilegiado qualificado vai ser, ou, aliás, todo crime qualificado vai ser crime hediondo. E nesse caso aqui, de homicídio híbrido, que ele é tanto privilegiado quanto qualificado. Aí essa parte da doutrina entende que ele não vai ser crime hediondo. Não é hediondo. Tá? Então, não esqueçam que isso aqui não é um entendimento pacificado, tá? Esse homicídio híbrido não se tem um entendimento pacificado quanto a ele. Tem uma corrente que entende que não é possível, que não tem nada a ver, que é uma mistureba muito doida, e a segunda corrente entende que sim, é possível, desde que as qualificadoras sejam objetivas e não subjetivas. Qualificadoras objetivas são aquelas relacionadas aos meios e aos modos de execução. Gente, pluralidade de qualificadoras. Gente, a gente já viu umas 40 mil vezes no Balanço Geral, no Rota 22, no Cidade 90, até em jornal, a galera falando em homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado. E aí eu digo aos senhores e às senhoras que esse termo, pessoal, tá errado, não tá com nada. Homicídio é qualificado ou não. Não temos aí um homicídio duplamente qualificado. Mas no caso, professor, em que hajam várias qualificadoras, a gente não tem não um homicídio duplamente, triplamente, quadruplamente qualificado? Não. Isso é um termo não técnico, tá? Isso aí é um termo leigo. Pessoal, quando nós temos pluralidade de qualificadoras, por exemplo, se eu estou me utilizando de traição, emboscada e motivo fútil, ou motivo torpe, ou seja, mais de uma qualificadora de motivo e outra de uma qualificação de motivo, uma qualificação de meio, uma qualificação de modo, ou seja, eu tenho várias qualificadoras no mesmo delito, no mesmo homicídio. E aí, quando eu tenho essa pluralidade de qualificadoras, o que é que acontece? Então vamos lá, marcar. Na hipótese de estarem presentes duas ou mais qualificadoras, por exemplo, homicídio qualificado por motivo torpe, pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, aí, minha gente, o magistrado, o julgador, ele deve utilizar uma dessas qualificadoras para qualificar o crime. E as outras qualificadoras que sobraram vão ser utilizadas como agravantes genéricas, ou seja, elas vão ser computadas na segunda fase da dosimetria da pena, vão ser computadas naquela segunda fase da fixação da pena, pessoal. Então, nós só podemos ter homicídio qualificado uma vez, tá? Tem apenas uma qualificadora. E se incidirem mais de uma, aí elas vão ser contadas como agravantes, tá? Agravantes genéricas lá na segunda fase da fixação da pena, beleza? E aí, gente, isso aí é posição do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias evidenciadas na espécie refletem o entendimento da Corte, preconizado no sentido de que, na hipótese de concorrência de qualificadoras no mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime, e as demais, as que sobraram, vão ser utilizadas como circunstâncias agravantes. Então, sendo assim, pessoal, não há homicídio duplamente ou triplamente qualificado, tá? Ou triplamente. Ou duplamente também. Beleza? Agora, minha gente, nós vamos falar do homicídio culposo, ou seja, aquele homicídio que não tem intenção, né? Que não se há a intenção de fato de matar. Então, vamos lá. Vamos falar, então, de homicídio culposo, meu povo. Vimos aí pluralidade de qualificadoras, agora vamos falar do parágrafo 3º do Código Penal,
homicídio culposo. E aí, se o homicídio é culposo, a pena vai ser de detenção de 1 a 3 anos. Então, reparem aqui que no caso de homicídio culposo, nós temos uma privilegiadora, porque ela diminui a pena base. Diminui a pena base do delito de homicídio. E quando é que nós vamos ter o homicídio culposo? Quando faltar o elemento do dolo, quando faltar o elemento da vontade. Então, no homicídio culposo, nós não temos um agente que tenha a intenção de cometer o crime. Porém, a falha no dever geral de cautela decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, meus queridos, mesmo que não haja aí uma intenção de fato de matar alguém, isso acaba acontecendo como resultado naturalístico, em virtude de negligência, imprudência ou imperícia, e a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre essas três. Então, a pessoa que vive em comunidade, a pessoa que vive na sociedade, ou seja, todos nós, ela tem o dever objetivo de ter cuidado, ou seja, de ser cauteloso. E aí, sempre que uma conduta violar um dever objetivo de cuidado, e aí isso incidir em morte, aí nós teremos o homicídio culposo. Pessoal, aqui no homicídio culposo, nós teremos a falha no dever geral de cautela, ou seja, o agente delitivo, mesmo que não tenha dolo, mesmo que não tenha a intenção de matar, vai ter falha no dever geral de cautela, e esse dever geral é inerente a todos nós, tá? Todos nós devemos agir cautelosamente. E aí, o que vai se dar, no que vai decorrer, né? No que vai ser decorrente essa falha no dever geral? Aí vai ser decorrente de negligência, ou de imprudência, ou de imperícia. Então, vamos lá. O que é imprudência, pessoal? A imprudência, ela é a culpa positiva. Imprudência, ela consiste na falha do dever geral de cautela decorrente de um fazer. Por exemplo, meus queridos, temos aqui manusear arma de fogo carregada em local com grande concentração de pessoas. Isso aí é uma imprudência, né? É uma culpa positiva. É a prática de um ato perigoso. Vamos pensar em outro exemplo aqui de imprudência que é mais fácil da gente visualizar. Vamos pensar numa pessoa que está correndo, que está dentro do seu carro, testando o seu novo Camaro, e aí ele está a 200 por hora no meio da rua, aí na avenida em Aracati. O cara está metendo louco. Isso aí, meu povo, é uma imprudência. Ocorre a falha no dever geral de cautela, mas por uma postura ativa, por um fazer. Ou seja, ele está acelerando, ele está dirigindo sem o menor cuidado, sem observar as regras de trânsito. Isso aí, meu povo, é imprudente. Isso aí é uma falha no dever de cautela por meio de uma ação. Então, reparem que a imprudência, ela se dá por meio de uma ação ou por meio de um fazer, ou até por um ato comissivo. Por que eu estou falando todos esses termos, gente? Porque a imprudência, ela é diferente da negligência. Quando eu falo em negligência, eu estou falando numa culpa mais passiva, numa culpa negativa, que ela decorre de um deixar de fazer. Por exemplo, quando você vai dar ré no seu carro, você tem que fazer o quê antes de dar ré? Olhar o retrovisor de um lado, do outro e o traseiro. Antes de dar ré no carro, você tem que observar todos os retrovisores para ver se não tem ninguém atrás do carro e se não tem ninguém perto, para não haver o perigo de bater nessa pessoa. Aí observem que você saiu com pressa de casa e deixou de observar no retrovisor se realmente tinha alguém antes de dar ré. Aí você deu a ré e pá, bateu em alguém. Gente, isso aí é imprudência? É não. Isso aí é negligência. Essa negligência, ela é chamada de culpa negativa e ela decorre por um deixar de fazer, ou seja, por uma omissão. Então, vamos lá. Enquanto a imprudência, ela consiste numa ação, num fazer,
A negligência, ela consiste num deixar de fazer, um ato omissivo. Então, ela diz respeito a uma omissão ou a um deixar de fazer. D, tá só FZ aqui. Então, a negligência, ela é decorrente de um deixar de fazer. A imprudência, ela é decorrente de um fazer, de uma postura mais ativa. Enquanto a negligência, ela corresponde a uma postura passiva, tá? Imprudência, ela é ativa, é o cara que está dirigindo a 200 por hora no meio de uma rua, em frente a uma escola. Isso aí é um cara altamente imprudente. É o cara que está manuseando uma arma de fogo no meio de uma concentração de gente, no meio de uma aglomeração, que nem pode mais ter, né? Mas é aquele cara que está no meio de uma festa de forró e, por acaso, está mostrando a arma dele para os amigos e está manuseando essa arma. Esse cara é imprudente, ele está fazendo. E há aí uma falha no dever geral de cuidado por meio de um fazer ou de uma ação. Já o cara que vai sair de casa no seu carro e esquece de olhar o retrovisor, ele deixou de fazer. Ele deixou de observar o retrovisor. Ele deixou de observar se tinha alguém atrás dele. Isso aí é uma omissão. Isso aí é um comportamento passivo de deixar de fazer. Ou seja, é um comportamento negligente. Temos aqui outro exemplo no nosso slide, que é deixar uma arma de fogo carregada ao alcance de outras pessoas. E, infelizmente, isso ainda acontece muito aqui no Brasil, né? Já vi alguns casos já de que se aconteceu isso e acabou se havendo o homicídio culposo por conta de uma arma carregada de forma, né, não de forma apropriada e deixada pela casa, em que o filho da pessoa, por exemplo, o filho do dono da arma pegou a arma, foi brincar com ela e acabou indo a óbito, ou então acabou matando seu irmão, seu primo, seu amigo, sem querer, querendo. Então, isso aí é uma negligência. Observem que a negligência ela é um deixar de fazer, ela é uma postura mais passiva. Por exemplo, eu deixei de guardar a arma, eu deixei de guardar a arma num lugar seguro, num lugar em que as crianças não pudessem alcançar. Deixei ela carregada, deixei ela com munição, deixei ela no ponto ali. Mas realmente houve uma falha no meu dever geral de cuidado. Não por um fazer, mas por um deixar de fazer. Então, isso aí, minha gente, é a negligência. E o que é a imperícia, gente? A gente pensa logo no perito, né? O perito é aquela pessoa que detém conhecimento técnico. E a imperícia é exatamente isso. A imperícia é a culpa profissional, ou seja, a falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício, para qual o agente, em que pese autorizado a exercê-la, não possui conhecimentos teóricos ou práticos. Para tanto, se o perito é aquela pessoa que possui conhecimento teórico, possui conhecimento prático, aquela pessoa que possui o conhecimento técnico e específico para aquele assunto, o imperito é exatamente a pessoa que não detém esses conhecimentos, que não detém o conhecimento para esse assunto, que não detém este conhecimento técnico específico. E aí nós temos aqui, por exemplo, o cirurgião plástico que mata sua paciente por falta de habilidade para realizar o procedimento médico. Então, embora ele seja um cirurgião, ele não tinha, por exemplo, a especialização em determinada cirurgia plástica, e aí ele agiu com imperícia, porque ele não tinha a habilidade técnica realmente para realizar aquela cirurgia. E isso aí vai consistir a imperícia. Então, aqui no homicídio culposo, eu vou ter uma falha no dever de agir, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. Observação, minha gente, lembrem-se que o homicídio culposo é incompatível com a tentativa, salvo em relação à culpa imprópria. Então, o homicídio culposo não haverá aí a tentativa. Uma observação importante é o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Eu dei agora há pouco o caso do cara
que deixou de observar o retrovisor do carro, ou então que saiu acelerado aí a 100 por hora. E aí, nesse caso do homicídio culposo, sem dolo, sem intenção, praticado na direção de veículo automotor, o que acontece, o que se aplica? Aí, minha gente, a gente vai observar o princípio da especialidade. Quando nós temos uma norma geral e uma norma especial, específica, para tratar daquele caso concreto, no direito penal, nós utilizaremos a norma específica. Nós utilizaremos a norma especial. Então, lá no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos especificamente esse caso aqui do homicídio praticado na direção do veículo automotor. E aí vai ser aplicado o artigo 302 da Lei 9.503 de 97, que é o nosso CTB. E aí vai se cuidar de uma regra especial, né? E essa regra especial afasta a regra geral. Aí esse crime, né, de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor vai ter pena maior do que o do homicídio culposo lá do Código Penal. A pena vai ser detenção de 2 a 4 anos, enquanto no Código Penal a detenção é de 1 a 3 anos. Então, a pena lá, na regra especial, vai ser maior. E aí, esse tratamento legislativo diferenciado não viola o princípio da isonomia, né, gente? Inclusive, ele está a par do princípio da especialidade. Quando nós temos o conflito aparente de normas no direito penal, a gente vai observar a regra geral e a regra especial. Se a regra especial ela diz respeito a um caso específico, se ela é aplicável ao caso concreto, nós vamos utilizar a regra especial, a lei especial, que no caso aqui do homicídio culposo na direção do veículo automotor, vai ser o Código de Trânsito Brasileiro. O que mais, minha gente? Nós temos aí majorantes, mas lá na frente a gente vai ver que o homicídio culposo ele tem uma hipótese de perdão judicial. O homicídio culposo tem a hipótese de perdão judicial. E a gente tem até um caso com uma atriz famosa em que ocorreu essa hipótese de perdão judicial. A culpa exclusiva da vítima é excludente de ilicitude? Aqui no homicídio, cadê? Está falando de homicídio culposo. E aqui eu coloquei no slide algum... Achei! Olha aí. Aqui no homicídio culposo, pessoal, observem que não há compensação de culpa. Ou seja, meus queridos, a culpa da vítima não afasta a culpa do agente. Ela pode ser considerada quando da aplicação da pena. Ela pode ser considerada, né, quando for aplicar a pena, quando o juiz, no caso concreto, for fazer o cálculo da pena, a dosimetria da pena. Porém, ela não afasta a culpa do agente. Então, nós teremos aí a culpabilidade do agente da mesma forma, mesmo que haja culpa da vítima, beleza? O que mais? Pessoal, antes da gente ver as majorantes aqui do homicídio culposo, observem que nós temos também a possibilidade de perdão judicial. E quando é que vai ocorrer, cadê meu povo? A possibilidade do perdão judicial para o homicídio culposo. Eu não coloquei aqui, eu nem estou acreditando, mas está lá no parágrafo 5º do Código Penal, do artigo 121 do Código Penal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, nossa aula já está quase terminando. Ou vontade de chorar, pelo amor de Deus. Vocês não ficam, não? Vontade de sair correndo? Então, vamos lá. Artigo 121. Homicídio. Pessoal, lá no parágrafo 5º, observem que a gente tem a hipótese de perdão judicial no caso de homicídio culposo, ou seja, aquele que não há o dolo, né? Aquele em que não há a intenção do agente em matar. Qual é a hipótese de perdão judicial? Olha aí, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, o Felipe já colocou até o exemplo que eu ia dar, o pai dando uma ré no carro, matar o próprio filho. Pessoal, isso aconteceu de fato. Temos aí um caso
claro, de negligência, né? De falha no dever geral de cautela ou dever geral de cuidado. Aquela atriz que aparece muito, ela tá até na novela das 9, que tá reprisando agora, a que faz a Tereza Cristina, Cristiane Torlone. Pessoal, ela tinha filho e aí ela estava dando a ré no carro e deixou de observar os retrovisores. Acabou por atropelar o seu próprio filho, ele foi a óbito. Essa hipótese, gente, nessa hipótese, nesse caso concreto, foi-se aplicado o perdão judicial, porque vocês imaginem aí a dor de uma mãe ao matar o próprio filho sem a menor intenção, por uma falha que poderia ser evitada. Então, nesse caso aí, pessoal, a pena, a sanção penal, ela nem vai adiantar de nada, porque a dor daquela mãe é pior. O remorso que ela vai ficar pelo resto da vida é muito pior do que a aplicação de qualquer pena, de qualquer sanção penal. Então, nesse caso aí, a gente tem uma hipótese, né? Não nesse caso, apenas nesse caso, né? Mas isso é um exemplo muito bom, que nós temos a hipótese de perdão judicial para homicídio culposo, porque a dor do agente é tão grande, a consequência para ele é tão grande, que a pena, né, que a sanção penal, ela se torna até desnecessária. A dor de uma mãe que, sem querer, mata o próprio filho, pessoal, não tem nem como calcular, não tem como mensurar. Gente, 20h16, nossa aula acaba 20h15. Daqui a pouco você já tem outra aula, né? Depois desse horáriozinho de intervalo. O que é que faltou a gente ver? Faltou a gente ver majorantes do homicídio culposo, né? Majorantes do homicídio doloso. E é isto. Aula que vem, a gente vai ver esse restinho e vamos começar os outros crimes contra a vida que estão lá no Código Penal. Então, deem uma olhada aí nessas majorantes. Libere a aula 2, Titia, liberarei. Vou dar um jeito nisso aí. Passou rápido, eu também acho, minha gente. A gente fala aqui de homicídio, mete o pau a falar e o tempo passa voando, passa ligeiro, que dá para ir até 10 horas da noite falando sem parar. Então, meu povo, vão botando o nome de vocês aí para eu fazer a frequência. Aula que vem a gente vai terminar, vamos ver as majorantes dos delitos, tanto do homicídio culposo quanto do homicídio doloso. Para os dois nós teremos majorantes. E aí nós vamos ver realmente os próximos, os demais crimes contra a vida, que ainda tem vários para a gente olhar, além do delito de homicídio. Vou liberar a aula 2 para vocês, tá? Vou proceder isso aí, falar com o NEAD, etc. E até então, gente, vão estudando, vão revisando e recapitulando esse conteúdo que é o dos crimes contra a vida, beleza? Gente, espero que tenham gostado. Para mim foi ótimo, mas passou voando, passou correndo. Até a aula que vem, tá? Não deixem de fazer, não deixem de seguir a trilha de aprendizagem, não deixem de fazer isso aí, quem já tiver o seu acesso, tá? E aí, meu povo, daqui a pouco vocês têm mais aula, então um bom restinho de quarta-feira para vocês. Até semana que vem e um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau.